sejam muito bem-vindos ao canal Agora do Conhecimento. Hoje a gente vai trabalhar a segunda parte de um assunto que é muito importante, que é função polinomial do segundo grau, que também é conhecido como função quadrática. Beleza? Então a gente vai trabalhar os aspectos da análise do coeficiente, as formas de expressar, por exemplo, uma forma fatorada, a forma canônica, que nem todo mundo trabalha, como determinar isso aqui e os sinais, o estudo dos sinais dessa função, beleza? Antes da gente continuar, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem esse vídeo e, além disso, ative o sininho para sempre receber a notificação de novos vídeos do canal da gente. E outra coisa, prestem atenção que lá no nosso canal já tem aula de física, matemática, tem dicas de matemática, tem aula de história e geografia para vocês fazerem uma boa prova do Enem, beleza? Então, continuando aqui, análise dos coeficientes. Existem três tipos de coeficiente: coeficiente A, B e C. O A é aquele coeficiente que é conhecido como coeficiente líder, que ele é responsável pelo quê? Pela abertura da concavidade, de tal forma que quanto mais intenso, quanto maior o módulo do A, mais intenso, mais fechadinho é a concavidade dessa parábola. De tal forma que, ó, existe um gráfico aqui normal e esse gráfico aqui, ó, esse primeiro, o mais fechado, é o que apresenta um ar de maior módulo, certo? O que é que vai acontecer? O A vai ficando cada vez menor, de tal forma que quando o A for igual a zero, ele vai se aproximar a uma reta, como a gente falou. E se o A é igual a zero, deixa de ser uma parábola e passa a ser uma função afim, passa a ser uma reta, certo? Outra coisa que vocês precisam lembrar: quando A é positivo, a concavidade é para cima. Uma pessoa que é positiva, ela está sorrindo, beleza? Então, concavidade para cima. E quando A é negativo, quando esse coeficiente líder é negativo, a concavidade é voltada para baixo. O segundo coeficiente é o B, que é aquele que vai estar relacionado só com o x. O A é o que está relacionado com o x ao quadrado, certo? Então, o B, ele é responsável por provocar aquele deslocamento, uma translação na horizontal, certo? De tal forma que, quando A e B apresentam o mesmo sinal, o gráfico vai estar mais à esquerda. E entendam, esquerda não como a minha esquerda, mas vocês olhando para o gráfico, esse aqui é a esquerda do gráfico, beleza? Então, embora aqui seja a minha direita, vocês vão tomar como referência esquerda do gráfico, direita do gráfico, que é quando eu estou olhando para o gráfico. Então, quando o gráfico está à esquerda, quer dizer que A e B apresentam o mesmo sinal. Já quando o gráfico está mais à direita, o que é que vai acontecer? A e B apresentam sinais opostos, sinais diferentes, beleza? E quando B for igual a zero, o que é que vai acontecer? O x do vértice vai ser igual a zero. Além disso, o y do vértice vai ser igual ao c, beleza? O coeficiente c que a gente vai trabalhar mais à frente. Mas por que isso de mais o mesmo sinal vai ser para a esquerda e sinais opostos vai ser para a direita? Vê só. X do vértice, o cálculo não é feito por menos b sobre 2a. Então, o menos, que é da fórmula, e eu coloquei aqui, ó, valores qualquer, certo? Um valor qualquer. O que é que vai acontecer? Eu coloquei dois valores negativos, depois botei dois valores positivos, ou seja, de mesmo valor. Menos 2 dividido por 2a. Esse a aqui eu não coloquei menos 1. O que é que vai acontecer aqui? Eu corto esse menos com esse menos e o x do vértice como um todo, por conta desse menos aqui na frente, vai ficar negativo. Para que um x do vértice seja negativo, ele precisa ficar à esquerda do gráfico, beleza? Quando o x do vértice, quando o B é igual a zero, o que é que vai acontecer? X do vértice é igual a zero, então o gráfico vai estar bem aqui no meio e o C, que é o valor que toca o eixo da ordenada, vai ser o próprio Y do vértice. E quando o gráfico está mais à direita, o que é que vai acontecer? Quando A e B estiverem com sinais opostos. Ou seja, nesse caso aqui, ó, eu coloquei para o valor de B, eu coloquei um valor positivo, lembrando que esse menos aqui vem da fórmula, certo? E para o valor de A eu coloquei um valor negativo, ou seja, sinais opostos. De tal forma que quando eu corto isso aqui, o que é que vai acontecer? O x do vértice fica positivo. Se ele fica positivo, ele precisa ficar à direita do gráfico. Ah, tu me explicasse que quando A e B têm o mesmo sinal, eles ficam do lado esquerdo e tu me mostrasse o negativo. Me mostra o positivo agora? Te mostro, vê só. Existe o x do vértice igual a menos b sobre 2a. Esse menos é da fórmula. Então, vê só.
eu coloquei um valor positivo aqui no B, que foi o 2, e um valor positivo no A, que foi o 1. O que foi que aconteceu? Não tem nada para cortar. Então, o que prevaleceu aqui foi o x do vértice negativo, por isso que ele fica à esquerda. Então, o que vocês precisam lembrar? Quando A e B apresentarem o mesmo sinal, o gráfico, a parábola vai ser deslocada para a esquerda. Quando tiver sinais opostos, vai ter um deslocamento, vai ter uma translação horizontal para a direita. Beleza? E o coeficiente C, esse coeficiente C, ele é responsável por uma translação, pelo deslocamento, mas não mais na horizontal, agora vai ser na vertical. De tal forma que, ó, aqui tem um gráfico e nesse caso aqui vai ser y é igual a x ao quadrado. Beleza? É o primeiro gráfico. Imagina aqui, agora eu coloco um C igual a 1, ou seja, a equação ficou y é igual a x ao quadrado mais 1. Como o C é responsável por uma translação na vertical, na verdade, o que é que vai acontecer? Esse gráfico fica aqui para cima, ele sobe. E se fosse menos 1, ele desce de tal forma que fica parecido com esse vermelho aqui. O que é que vocês precisam saber também? Que ele é responsável pela translação na vertical e, além disso, que ele corta o eixo das ordenadas, ou seja, o C é o valor do y quando a parábola toca no eixo das ordenadas. Beleza? Então, as formas de expressar que a gente vai falar agora, existem 3 formas. A forma polinomial, que é aquela que a gente já vê de maneira comum, que é o y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Existe a forma fatorada, que é o y é igual a vezes um x qualquer, menos x', que é o quê? A primeira raiz, fecha parênteses, vezes x menos x2'. Esse x' e x2' é o quê? Vai ser sempre aquela raiz que a gente falou, que é um valor e não um ponto. Quando é que eu vou utilizar essa forma fatorada? Quando eu tiver, por exemplo, as raízes. Eu tenho um ponto, certo? Um valor de x e um valor de y, e tenho as raízes. Aí eu vou achar o a e aí a gente vai determinar, daqui a pouco a gente trabalha melhor isso. E a forma canônica, que nem todo mundo sabe. O que é que vai acontecer? Y é igual a vezes, abre parênteses, x menos x do vértice, fecha parênteses, ao quadrado, certo? Mais y do vértice. Quando eu devo utilizar essa forma canônica? Toda vez que eu souber os vértices, o x do vértice e o y do vértice. Tranquilo? Comenta aqui embaixo para mim, para eu saber quais tipos de forma de expressar uma função de polinomial de segundo grau vocês conheciam. Primeira forma, segunda forma, terceira forma. E me diz se essa aqui é a canônica, vocês já tinham ouvido falar. Beleza? Então a gente vai falar agora da forma de determinação, essa lei de formação. Vê só, existe um gráfico aqui que eu coloquei qualquer, e aí eu coloquei como uma das raízes de menos 1, a outra raiz 9. E esse ponto aqui, que não é o vértice, ele tem como y 32 e aqui 1. Eu quero determinar, eu quero achar a função polinomial. Então, como eu sei as raízes e eu sei um ponto, o que é que eu vou utilizar? A forma fatorada. Foi a forma fatorada que eu utilizei. Então, no lugar do y, eu coloquei 32. Esse 32 acompanha que x? 1. Então, ó, y é igual a vezes o x que está acompanhando esse y aqui. 1 menos. Quem é a minha raiz? Menos 1. Aqui, 1 também, porque é o mesmo x que está acompanhando 32, menos 9, que é a minha segunda raiz, e eu achei que o a é menos 2. O que foi que eu fiz? Repetir, só que agora eu já sei o valor do a. Então, o que foi que aconteceu? Y é igual a vezes, mesma forma fatorada, só que aí eu coloquei, ó, y é igual a menos 2. No lugar de a, eu já substituí por menos 2. E o y eu não substituí por mais nada, porque eu quero a lei de formação. Então, y é igual a menos 2 vezes x. No lugar de x, eu também não coloquei nada, porque eu quero a lei de formação, certo? Então, aqui na raiz eu coloquei o menos 1 e na outra raiz eu coloquei o 9, beleza? Lembrando que esse menos aqui é da equação. O que foi que eu achei distribuindo cada valor com cada valor aqui, certo? O que foi que a gente achou aqui? Essa lei de formação. Então, eu apliquei basicamente 2 vezes a forma fatorada, porque eu sabia as raízes e sabia um ponto, e aí consegui achar a lei de formação que todo mundo sabe. Depois é só aplicar Bhaskara, caso queira achar mais alguma coisa. Tranquilo? Antes de estudar, de pegar os estudos dos sinais, a gente vai fazer algumas questões para trabalhar
esse A, o valor de A, o valor de B, essas coisas que a gente estava falando, beleza? Então pega esse primeiro gráfico aqui. Esse primeiro gráfico ele tem uma concavidade para baixo. Se a concavidade é para baixo, o que é que está acontecendo? A é negativo. Ele está mais à direita. O x do vértice está mais à direita. Se está mais à direita, A e B apresentam sinais opostos. Então, se A é negativo, B é positivo. O C aqui, C é o valor que toca o eixo do Y, o eixo das ordenadas, certo? Então, C é positivo. E como apresentam duas raízes reais distintas, delta é maior do que zero. Já aqui, o A é maior do que zero, por quê? Concavidade para cima. O B vai ser também positivo, por quê? O gráfico está mais à esquerda. Se o gráfico está mais à esquerda, o que é que acontece? A e B tem o mesmo sinal. C aqui está tocando aqui em cima, então C é positivo e o delta é igual a zero. Tem duas raízes reais, só que as duas raízes reais são coincidentes, são iguais, certo? Aqui vai existir A maior do que zero, porque ele está com a concavidade voltada para cima. B é igual a zero, porque o eixo de simetria é o próprio eixo das ordenadas. C é menor do que zero, porque toca aqui embaixo, e o delta é maior do que zero, porque tem duas raízes reais distintas. E nesse caso aqui, A é menor do que zero, porque concavidade voltada para baixo. Como o gráfico está à direita, o B vai ser positivo, porque A e B, quando o gráfico está à direita, precisa ter sinais opostos. Então, B positivo. O C aqui, o gráfico vai tocar lá embaixo, ele vai conseguir tocar aqui, no eixo das ordenadas. Então, o C aqui é negativo e esse delta é menor do que zero, porque ele não apresenta raiz real, ele não toca no eixo das abscissas. Beleza? E quanto ao estudo dos sinais, eu preciso que vocês saibam o seguinte. Classifiquem sempre como o y com uma função. Você precisa observar, de acordo com o eixo das ordenadas, o que é positivo. Positivo é aquilo que está em cima, negativo é aquilo que está embaixo. Beleza? Então, observar o valor do y. E o que é que vocês precisam saber também? Se o delta é maior do que zero, peguem essa dica. Se o delta é maior do que zero, entre as raízes vai existir uma mudança de sinal. Então, se vinha positivo, 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 entre as raízes vai ser mudança de sinal. Então, aqui é negativo. Beleza? E se o delta for menor ou igual a zero, não haverá mudança no sinal. Pessoal, vamos trabalhar isso aqui. Nesse exemplo aqui, o que é que está acontecendo? Delta é igual a zero, certo? Se o delta é igual a zero, porque só tem uma raiz real, tudo isso aqui é positivo. Por quê? Está acima dos valores Está acima do eixo das abscissas, está na parte de cima do gráfico, beleza? Já nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? Delta é maior do que zero. Se delta é maior do que zero, entre as raízes vai apresentar sinais diferentes. Então, embora aqui seja positivo, 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 aqui vai ser o quê? Ó? Aqui embaixo, entre as raízes, vai ser negativo, 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 negativo. Aqui volta a ser positivo, positivo, positivo. E aqui, delta é menor do que zero. Se o delta é menor do que zero, não ocorre mudança de sinal. Ele não está na parte de baixo, então aqui é menos, 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 menos. Beleza? Isso aqui é o estudo dos sinais. O que é que vocês precisam observar também? Que nesse caso aqui, a função, além de não mudar o sinal, ela vai ter o mesmo sinal que o coeficiente líder, ou seja, o mesmo sinal que o coeficiente A. Beleza? Então, se gostaram do vídeo, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo aqui, deixa um comentário dizendo se gostou, se não gostou, o que é que a gente pode melhorar e também a sua dúvida para que a gente possa te ajudar, beleza? Não esquece de seguir a nossa página do Instagram e também a nossa página do YouTube, beleza? Valeu!